Eu defendo no meu livro que o mais importante que nós temos, o nosso maior valor, é a nossa forma de pensar, que ela pode ser aprimorada ao longo do tempo. Eu vou te dar dois exemplos, na verdade é um exemplo e uma comparação, uma analogia, e aí você tire as suas próprias conclusões. Certa vez eu presenciei uma conversa onde alguém muito jovem tentou fazer uma venda pela internet e ele falava a respeito do que aconteceu. E alguém já de mais idade cobrava o tempo todo o seguinte: e aí, quando se aplicou, ganhou ou não ganhou? E acompanhando a conversa, eu percebi que o resultado foi menor, foi negativo. Na verdade, não ganhou. Então aplicou um tanto e na hora que vendeu, o que voltou foi menor. E aí teve em seguida, vamos dizer assim, um julgamento, ou fechamento do balanço. Tá vendo? Você perdeu. No pano de fundo daquilo, eu já imaginei o seguinte: é como se fosse uma esteira, que poderia se pensar, tá vendo? Você não serve para isso. Isso não é para você. Você não nasceu para empreender. Aí, tá vendo? Perdeu dinheiro. Você já escutou esse tipo de reflexão? E você já escutou essa caminhada aonde existe uma necessidade muito forte de já chegar no balanço final e de se fazer o julgamento final? Você já participou disso? Pois bem, foi isso que aconteceu comigo, participou. Na mesma hora, eu fiquei lembrando o seguinte: como é que eu poderia fazer ou digerir isso? Na verdade, aí eu lembrei do seguinte: imagina que você vai vai bater um prego na parede, tá? E aí na hora que você vai bater esse prego na parede, aquela primeira pancada era uma pancada muito pequena, que na verdade você está só conferindo o quê? A direção. A segunda pancada, ela provavelmente vai ser maior. E a terceira vai ser maior que a segunda, e assim sucessivamente. É como se, nesse exemplo aqui, que todos nós fazemos, a gente já entendesse que é necessário, primeiro, tomar cuidado, que a primeira pancada, o prego pode espirrar, a segunda pode ser mais forte, a terceira, e assim sucessivamente. Aí eu comparei com aquilo que eu escutei. Parece que aquele jovem que tentou vender pela internet, pela primeira vez, não foi dado a ele a oportunidade de calibrar. E nem foi explicado para ele que a primeira vez que a gente tenta, a gente está calibrando. Está validando um punhado disso, está validando um punhado de coisa, cliente, produto, processo de entrega, confiança. É tanta coisa que está sendo validada e que aquilo lá deveria ser, talvez a conversa, se ela pudesse ter seguido o seguinte raciocínio: pois bem, dessa primeira tentativa, qual foi o aprendizado? O que você fez e que agora você faria diferente? Qual que é a lógica? Se eu quero resultado diferente, eu vou ter que ter ações, atitudes diferentes. É o tal de não ser teimoso, mas de ser persistente. Eu não desisto do propósito, mas eu percebi que esse não é o melhor caminho. Tá? O que eu estou te falando é o seguinte: aquela forma de pensar, que ela é muito frequente, ela é muito comum, que é aquela forma de pensar no sentido de que deu certo ou não deu certo? É uma forma rápida de pensar e de chegar a um resultado e de já ter um julgamento imediato. Essa forma a gente costuma chamar de mentalidade fixa. É uma ideia, é o seguinte: cada um nasce do jeito que é e ele nunca vai mudar. Ele nasceu assim. Às vezes as pessoas até pegam e brincam durante alguns vídeos que eu já vi de
síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, né? Eu já escutei isso. Tem gente que pensa assim. Então a questão não é se está errado ou se está certo, eu acho que é o seguinte, de repente tem pessoas que pensam assim porque elas nunca pensaram que a forma de pensar ela pode ser aprimorada. Até porque, para algumas coisas, e talvez até para muitas coisas, eu ainda sou assim também. A questão é que, como eu tenho lido muito e já passei por muita experiência ao longo da minha vida, eu gostaria de ter aprendido que pensar desse jeito, se eu tivesse aprendido isso quando eu estava começando no mundo dos negócios, aí eu tinha feito muito mais coisa. Não estou reclamando, só estou reconhecendo que se você me segue, você não precisa passar pelo que eu passei. Você já pode pegar esse aprendizado e ir lá na frente. Porque se eu tivesse pensado do jeito que foi aquela questão do martelo, lá do prego, né? Vai devagarinho, depois uma pancada mais forte, ajusta, não perde o propósito, mas ajusta. Tá? Esse tipo de procedimento é um tipo de, a gente chama de mentalidade de mudança, ou mindset de mudança. Isso é tão importante que no meu livro, quando eu falo de estratégias empresariais, que a gente fica analisando várias ferramentas de fazer planejamento estratégico, eu fiquei pensando, na verdade eu destaquei duas. Tá? Eu falei a respeito de ter visão, que não é o caso aqui, e falei a respeito do mindset. E eu deixei um pedaço lá que fala só sobre isso, faz uma comparação que você pode ver outros vídeos meus, onde eu faço uma abordagem sobre o Oceano Azul, local onde tudo acontece, não tem concorrência, você não briga com ninguém, e o Oceano Vermelho, o Mar Vermelho, ali é uma briga danada, todo mundo ali, aquela dificuldade para fazer negócio. Tem pessoas que elas, às vezes até por ter ainda não tido a oportunidade de refletir um pouco mais, elas naturalmente vão para esse mundo dos negócios, esse mundo exageradamente muito concorrido e se perdem nele. Tem outras que elas vão observando e elas preferem, tipo do martelo, tá? Elas vão direcionando para águas mais calmas, ou seja, um nível de mercado mais calmo. Mas eu gostaria de encerrar esse vídeo dizendo o seguinte, eu comecei a falar o seguinte, existe uma forma de pensar que é fixa, que é daquele jeito, e existe uma forma de pensar que existe sempre uma forma de aprimorar, existe sempre uma forma de um aprendizado. Tá? É essa que eu coloquei no meu livro, que vocês vão ver muito, que a minha forma de pensar ela está ligada a isso. Ela está ligada a ciclos, aonde você pode melhorar a cada ciclo. Dica do dia, me acompanhe para mais dica e me segue nas redes sociais, que tem muita dica para você.